nosso Pai, te agradecemos, Espírito Santo, por estarmos aqui hoje. Nós não queremos passar nada que é do homem, Senhor, mas tudo que é revelado pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, te agradecemos por esse dia de hoje, por mais essa vitória que o Senhor nos deu, que o Senhor possa estar, Senhor, entrando na nossa mente, restaurando, Senhor, nossos pensamentos, restaurando o nosso corpo. Dá, Senhor Jesus, descanso para nós aqui nessa noite, Pai. Que possamos sair daqui cheios, mais cheios do Teu poder, mais cheios do Teu Espírito Santo. Que a Tua Palavra possa estar, Senhor, operando milagres no nosso coração, no nosso entendimento, Senhor. Pedimos que o Senhor possa estar ministrando sobre o nosso coração mais uma vez, que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, lição 15. O melhor dos investimentos. O dízimo e as ofertas. Número 1. Como era que os judeus roubavam a Deus no Velho Testamento? Aí a resposta seria nos dízimos e nas ofertas ossadas. Ok? Quem ficou de ler? Malaquias. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, nós dizemos e nas ofertas. Okay. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Ok. Bom, na sequência, diz o seguinte: o dízimo foi estabelecido por Deus para o sustento da sua obra. E os homens tentam sustentar a obra de Deus através de métodos que não estão na Bíblia, como arraial, bingo, rifa e etc. Né? Na verdade, a palavra do Senhor diz que o obreiro é digno do seu salário. Né? E, na verdade, os dízimos e ofertas, nessa parte que fala sobre arrecadação e manter, vai falar sobre a função do dízimo. Nós vamos estar falando mais para frente, ok? Vamos dar continuidade. 2. Qual é a diferença entre dízimos, ofertas e esmolas? Dízimo é a 10ª parte, tá? Complementando aí. Todos sabem, ok? Nenhuma dúvida? De tudo que recebemos, demonstra sua obediência a Deus. Malaquias 3,10, já foi lido, né? Agora, quem pode estar lendo para mim Mateus 2, 10 e 11? E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com a Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Alguém pode me dizer o que significa isso aqui? A oferta é sua? Ação. Hã? Ação. Pode ser também. Mais algum comentário? Lena? A oferta é sua. Doação. Voluntário de adoração. Demonstra o seu amor a Deus. Aqui pode ser várias coisas, na verdade, né? Doação, né? Porque ofertar já é doar, né? Já é oferecer, né? Ok? Mas é o que está falando no texto aqui, né? Que eles foram entregar presentes, né? Como adoração, reconhecendo e adorando ao Senhor, né? Um ato. É um ato, uma ação. Né? Uma ação Ok? que seria melhor. A ação fica melhor. Ok? Bom, lá, descendo embaixo ali, descendo não, embaixo, né? Não tem descendo embaixo, desculpa. Esmola é a doação que é feita em amor para com o próximo, necessitado e carente. A esmola agrada o coração de Deus e terá recompensas. Salmo 41, 1 e 3 e Provérbios 19, 17. A Bíblia ensina que a esmola deve ser dada em... Alguém sabe falar dizer? Segredo. Isso mesmo. Mateus 6, 2, 4. Alguém pode ler? Quando, pois, deis esmola, não
faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. E 3 também? 3, 4? Só 4, 3, 4. Isso. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Ok? Aqui está bem claro, né? A palavra de Deus que uma mão dá, a outra não pode ver, né? Senão você vai estar perdendo já a sua bênção, ok? Bom, eu creio que até aqui tem uma dúvida? Não está entendendo? Pode falar. Quero perguntar, porque assim, né? Por exemplo, quando a gente faz alguma doação ou ajuda alguém que está precisando, daí fala, eu ajudei fulano, né? Ajudei aquela pessoa e tal. Isso não é bênção, né? A gente ficar não. falando que ajudou. Na verdade, certo seria... na verdade é o seguinte, Deus conhece o nosso coração. Existe o falar de informação, que é necessário, entende? Às vezes você vai ter que falar que você fez algo que é necessário, é diferente. Agora, quando você fala para se mostrar, é o que está falando. Quem vai dar a bênção? É as pessoas? É o mundo? Não. A bênção vai vir de quem? Vai vir de Deus. Então, Ele conhece seu coração. Se você está colocando isso, expondo isso como uma coisa que você quer se mostrar, é o que a palavra de Deus está falando aqui. Porque os hipócritas faziam isso, os fariseus faziam isso, né? Davam coisas e tal, faziam coisas, mas para se mostrar com segundas intenções, né? Sim. Na verdade, a nossa intenção primária tem que ser em beneficiar as pessoas, né? Em amar as pessoas com o amor incondicional, que é o amor de Jesus. Porque essa obra de amar as pessoas e fazer, a recompensa ela vai vir do Senhor, entendeu? Através de circunstâncias, de pessoas. Agora, se o seu coração é mau, né, você vai, entendeu? É a mesma coisa, a gente pode comparar com as parábolas dos talentos, né? Por exemplo, teve um servo que, igual o apóstolo falou aqui, ele multiplicou, entendeu? Teve um que parou ali. Então, o coração daquele que parou ali era um coração ruim, não queria desenvolver. Os outros não, desenvolveram a ação, né? Então, Deus está olhando o quê? O nosso coração primeiro e a nossa intenção, né? Então, a intenção de ajudar é o que vale, é o que vai gerar os frutos. Se a intenção for mal, os frutos vão parar ali. Entende? Agora, se a intenção for boa, ela vai frutificar. Então, só pelo poder do Espírito Santo, que é os frutos do Espírito, já falou, fruto do Espírito, gera várias coisas que vão dar frutos e mais frutos. E então, essa ação ela vai prosperar cada dia mais. Só se a intenção for de Deus. Mas aí nessa passagem aí não relata tudo isso, né, que o pastor está falando. Não, apenas não relata. diz Aqui eu estou... que o que a gente dá com uma mão, a outra não pode ver, Sim. né? A palavra de Deus. Sim, mas eu estou falando na parte de quem que Jesus está falando. Né? E nessa época, conjecturando aqui esse texto aqui, está falando dos fariseus, das pessoas da época, né? Naquele contexto. Eu isso que eu tenho visto isso no nosso meio, né? Assim, sim, nas não, igrejas vai ter, em si, né? vai ter. Faz uma coisa, daí fala, né? Que fez. Às vezes a gente não. Você pensa, será que, né, deve falar ou não, né? Não. Se você vê que a intenção. Porque você sente. A gente não é bobo, a gente sente quando a pessoa está com uma intenção má para se mostrar. Por isso que eu falo que. Por que nós estamos aqui hoje? Justamente para aprender, né? Para que nós possamos ter uma maturidade espiritual. Como é que você vai corrigir uma pessoa sem ter maturidade? Né? Não tem como você corrigir uma pessoa se você não tiver vida e exemplo para isso. Por isso nós estamos aqui para aprender. Quando você vê uma coisa dessa, e você tiver essa autoridade, esse conhecimento, essa maturidade, você chama a pessoa do lado, no cantinho, e fala, Fernando, nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, nós aprendemos nos estudos, né? Que não é bom você estar falando, né? Expondo dessa maneira, com intenções erradas. Eu não sei qual é a sua intenção, mas se for essa que me pareceu, não é bom você fazer isso, né? Agora, se a pessoa não aceitar a correção, entendeu? Se ela aceitar, que o Deus diz, se ela aceitar, você ganhou um amigo. E ela vai ser abençoada, como diz o provérbio. Sábio é aquele que recebe a correção, seja do pai ou do amigo, né? E aceita ela, né? Vai dar fruto. É o que eu acabei de falar.
Também tem um falar para informar, como você falou, né? Às vezes, né? E tem um falar sobre a pessoa se ensoberbece, que fez aquilo, Exatamente. né? Aí Você dá para sente distinguir, isso, né? Se você pessoa, sente. conhecendo Olha, pelo fruto da pessoa, você já sabe. Se ela exatamente. tá falando Geralmente, pra informar ou pra se essas ensoberbecer. pessoas que precisam contar alguma coisa para ser alguma coisa, eu até estava conversando com a Dalton esses dias, né? Sobre alguns exemplos, né? Esses dias lá no Mudokai. A pessoa que precisa colocar algo daquilo que ela fez é porque ela precisa construir uma muralha ao redor dela. Entende? Ela precisa usar circunstâncias, pessoas, para poder mostrar que ela é alguém. Entende? Então ela faz uma muralha ao redor dela e ela tem que ser o melhor, ela tem que expor o que ela faz, para ela sentir, ter uma identidade. Sendo que a nossa identidade tem que ser em Jesus. Servo. Né? Ok? Ok. Quem está contando vantagem? Mais alguma dúvida? Não, é porque é uma passagem que a gente tem que tirar dúvida. E No não, nosso e outra, meio, a gente vê muito isso aí não é só isso, entendeu? né? Isso aí você vai A ver gente não vê só fazer muito obras, disso, um monte de não coisa. só na nossa igreja, como em outras igrejas. Então, Exatamente. eu quero tirar minha dúvida, né? Não, tipo assim, acho que às vezes falam no púlpito até quem ajudou e quem não ajudou. Tipo, a gente fez isso por alguém. Eu acho que isso é necessário, tipo, né? Às vezes tem visitante que acha, nossa, estão falando que ajudou não sei quem, estão se achando. Estimula, né? Só que não é bem isso, né? Só estou informando a igreja que tiraram o dinheiro da igreja para ajudar certas pessoas. Porque a informação... Porque eu acho que isso é necessário ainda. Sim, porque depois daí, se não falarem, aí, pegaram o dinheiro da igreja, usaram para isso, nem informou ninguém da igreja. Né? Isso eu acho que é bem necessário. Sempre nós vamos ter pessoas no nosso meio que vão murmurar, que vão criticar, né? Por isso que a gente tem que ter uma mentalidade madura, né? Para entender quem está falando. Depende, por exemplo, aquele negócio, se você vê uma criança falando, você não está nem aí. Né? Mas se você vê um adulto falando, é diferente. No mundo espiritual, nas pessoas que estão na igreja, também é assim. Né? Entende? Então a gente tem que saber lidar com as pessoas, porque problemas sempre nós vamos ter. Por isso que nós estamos aqui, para conhecer e ter discernimento e poder estar ajudando essas pessoas, né, na mentalidade. Ok? Bad job? A gente parou? Agora é o 3, né? No Antigo Testamento, o dízimo e as ofertas eram obrigatórios. Agora, no Novo Testamento, devemos dar e até muito mais. Porém, não com... Aqui o quê? Tristeza, né? Ou por... necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quem ficou com 2 Coríntios 9, 6, 7? Acho que foi ler, né? 2 Coríntios 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. 4. Devemos entregar o dízimo e entregar as ofertas com alegria ou por necessidade? Com alegria, né? 5. O mundo pensa que para alguém prosperar financeiramente é preciso tirar dos outros. Porém, a Bíblia ensina que Vamos ler Lucas 6, 38. Dai, e se vos há dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deixarão o vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então seria aqui, porém a Bíblia ensina que é dano que se recebe, né? Lei da semeadura também, né? É um grande privilégio e prazer. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar colocando, tá? Então nós vamos dar uma explanada, porque é sobre tudo que está falando aqui. Nós estamos lendo rapidinho. 6. Veja o exemplo de 2 viúvas pobres que deram tudo o que tinham, confiando na promessa de Deus, que Ele abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Marcos 12, 41, 44. E agora quem ficou de ler 1 Reis 17, 12 ao 16. Pode estar lendo para mim, Patrícia? Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2
cavacos e vos prepararam para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém. Isso mesmo. Por isso que ela está provando que é o Senhor, né? Ok? Aqui o 7 diz assim, não tenha medo de provar a Deus nessa área. É Ele quem está mandando, né? Malaquias fala, né? Para provarmos ao Senhor. 8. Não vamos esquecer que tudo que temos pertence a Deus, pois fomos comprados por Ele. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. É isso mesmo, né? Nós pertencemos ao Senhor, por isso que nós somos comprados por Ele. Então tudo que nós entregamos ao Senhor, né, vem dEle e volta para Ele, ok? Nós vivemos para Ele. 9. O amor constrange a prática do dízimo. Dizimar não é somente reconhecer um dever, antes é uma expressão de amor e gratidão. O crente muito recebeu e, portanto, muito deve contribuir. É muito difícil, é muito fácil entregar o dízimo quando o crente, primeiramente, entrega-se a si mesmo, ao Senhor. Ou seja, quando ele tem conhecimento, né, de quem é Deus, e ele se entrega ao Senhor, fica fácil dar o dízimo, que nós vamos estar vendo depois. Ficaram de ler 2 Coríntios 8:5, é isso? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém. Vamos para o 10. O exemplo de Jesus nos inspira a dizimar, como Jesus, né? Embora não tenha sido enfatizado o que Jesus ensinou sobre o dízimo, ele recomendou claramente a sua prática. Em Mateus 23, o Senhor ensina que o dever do crente é dar o dízimo. Quem ficou de ler 23? Dani? Pode ler. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o heno e o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Amém. Então aqui Jesus está afirmando que é para continuar a dar o dízimo, né? Ele não negou, senão ele falaria. No Novo Testamento é evidente que Jesus era um dizimista, praticamente, porque disse que veio cumprir a lei. Se não fosse dizimista, os fariseus o teriam condenado. Isto eles não fizeram. Sumiu aqui. Isso eles não fizeram, deu tudo. Jesus deu tudo. Isso eles não fizeram, Jesus deu tudo. Realmente, e nós podemos dar o mínimo. E realmente nós podemos dar o mínimo. No mínimo, o dízimo. Ok? Vamos para o 11. 11. Os resultados justificam a prática do dízimo. Os resultados de dar o dízimo são materiais e espirituais. A entrega do dízimo vai proporcionar recursos para todos os setores do trabalho do Senhor. O culto, missões, educação religiosa, evangelização, beneficência, etc. Melhor ainda, serve para aprofundar e enriquecer a vida espiritual do crente, ao mesmo tempo incentivando a fé, esperança e amor nos corações dos outros. Lucas 16, 11. Alguém pode estar com vocês por esse último aqui, Lucas 16, 11? Pois se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Amém. Nós lemos rapidinho hoje aqui,
para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo, para a gente poder aprofundar em alguns tópicos, né? Aqui ele dá uma resumida bem rápida por cima. Então é bom você ter esses textos aqui para você poder passar para alguém, um texto bíblico, alguma informação, que seria uma informação básica.